Bem, meu nome é Laura Conter e eu quero falar um pouquinho então sobre essa proposta, por que eu decidi começar com esse movimento do Mergulhando em Si. O Mergulhando em Si, na verdade, começou em agosto do ano passado e foi um chamado realmente. Eu dava aula de Kundalini Yoga e de meditação e eu senti esse chamado de começar a trabalhar com mulheres. Eu não me sentia pronta, mas isso foi crescendo, ganhando uma força muito grande dentro de mim. E eu falei, vou arriscar, vou sentir como que é. E o movimento começou a ganhar força. Então, a princípio eu fiz em um formato de retiro, depois eu fazia o dia inteiro, depois eu comecei a fazer meio períodos, e hoje no presencial ele acontece em 4 encontros, e agora é a primeira vez que eu estou trazendo, que eu senti de trazer para o formato online. Então, ele vai ter que ser um pouco adaptado. E por isso eu quero agradecer muito, muito, muito vocês por estarem fazendo parte desse movimento, por estarem se permitindo, tirando um tempo na rotina de vocês, na agenda de vocês, para estarem aqui para se olharem, repensarem a forma como vocês estão vivendo, como vocês estão se enxergando. E o motivo exatamente pelo qual eu faço o que eu faço hoje, que é esse trabalho de autoconhecimento como empoderamento, compreendendo a partir do meu processo. Eu estou há 9 anos, né, nessa busca de autoconhecimento, e a cada momento é uma nova descoberta, é um novo ressignificar, e quanto mais eu vou mergulhando em mim, mais eu vou me libertando de crenças, de padrões, de amarras, né? São prisões que eu mesma em algum momento criei e acabei sendo condicionada por essas amarras. Então, por isso que é o autoconhecimento como uma forma de empoderamento, porque a partir do momento que você vai identificando como que você funciona, por que você se trata de tal forma, por que você se enxerga de outra forma, você consegue ir quebrando isso para caminhar de uma forma mais leve. Isso vai trazendo a leveza conforme você vai deixando o que te pesa, você vai devolvendo para o outro aquilo que não te pertence. Então, essa que é a grande proposta do mergulhando em si, esse caminho de buscar em si as respostas pelos conflitos que você vivencia hoje. Qual é a lente que você usa? E hoje, né, nesse primeiro encontro com vocês, eu quero falar sobre a situação que está a sua vida, como que está a sua vida como um todo. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. E para isso, eu quero compartilhar um pouco da minha história, né? Vocês fiquem à vontade para mandar mensagem. E eu quero compartilhar então como que foi para mim nesse último ciclo, que é esse ciclo que está acontecendo agora. Então, eu comecei a trabalhar essa conexão com a energia feminina, essa energia do acolhimento, do sentir, da intuição. E eu comecei a trazer isso para as mulheres que eu trabalho também, entendendo a necessidade de você direcionar suas ações, suas escolhas a partir do que você sente, né? Como perceber o que está acontecendo com você. E era esse o foco que eu estava trazendo. Só que eu comecei a perceber que muitas mulheres, a grande dificuldade que elas têm, não é nem que elas não consigam sentir, não é nem que elas tenham dificuldade de se conectar com essa intuição. Eu gosto de uma frase do Yogi Bhajan, que é o mestre de Kundalini Yoga, que ele diz que o desconhecido é conhecido para mim. É uma frase que as mulheres, que é uma frase das mulheres, né? O desconhecido é conhecido para mim, porque nós temos essa sabedoria, essa intuição, que nós conseguimos acessar aquilo que está oculto. E eu percebi que essas mulheres conseguiam fazer isso, mas elas se barravam, a dificuldade que elas tinham é em trazer para ação. Ou seja, eu já sei onde está dando errado na minha vida, eu já sei quais são os meus conflitos, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não coloco isso em prática. E eu comecei a perceber o quanto isso era frequente, o quanto isso era recorrente, essa falta dessa força de trazer para ação aquilo que você já sabe que precisa ser feito. Então, é partindo disso que eu identifiquei nas mulheres que eu quis trazer esse compartilhar hoje com vocês. E entender assim que, como eu falei, desse meu ciclo, aconteceu assim nesse ano que está acontecendo ainda, e algo muito frequente na minha vida que é eu me sentir perdida. Eu falo assim que a grande busca na minha vida é quando eu me perco e me reencontro, eu perco e me reencontro. E cada vez que eu me reencontro, eu identifico uma outra mulher, sabe? Uma mulher
diferente da que eu estava anteriormente. E eu vejo o se perder como um caminho, porque é um momento em que coisas deixaram de fazer sentido. Aquele momento em que a gente se perde, que as coisas começam a ficar pesadas, a vida vai perdendo brilho, a gente vai perdendo a força, a motivação, e na hora que vê, tá levando com a barriga, levando uma vida que está muito difícil de sustentar. E em algum momento, nesse ciclo agora que está acontecendo, eu me peguei novamente nessa situação, que eu estava perdida. E o que eu fiz nesse momento, né, que estava sem disposição e tudo, foi de usar essa sabedoria do autoconhecimento para acolher, né? Porque até então eu vinha de uma maneira muito dura, muito rígida. Foi sempre assim que eu resolvi todas as coisas na minha vida, lidando comigo mesmo dessa maneira. Eu achava que se eu fosse dura comigo, se eu exigisse de mim, eu faria acontecer. Ou seja, que se eu, sabe, se eu me punisse ou se eu me tratasse de uma maneira que não é muito amorosa, isso seria uma motivação para eu ir lá e fazer. Em algum momento eu aprendi que eu aprendi a partir da minha leitura ou a partir do exemplo das pessoas com quem eu convivo, que essa era a maneira como tinha que ser. E era assim que eu me tratava, no sentido, não, você vai fazer assim, sua preguiçosa, sabe? Igual nós brigamos com as pessoas que nós queremos dar uma dura, e era assim que eu fazia comigo. Como assim você não vai fazer? Vai fazer assim, tem que fazer, vai e faz logo. Mas chegou um momento que estava tão pesado, que nem assim eu tinha mais condição de ir. Estava realmente sem força, sabe? E a partir disso, eu comecei então a trazer esse outro olhar, que é o olhar da autocompaixão. E se eu experimentar me tratar de uma maneira assim como eu trato as pessoas que eu amo? E esse é um convite que eu quero fazer para você hoje também. Como é que você se trata quando você sente que as coisas estão difíceis para você? Naquele dia que você sente que você não está muito legal, naquele dia que você sente que você não deu o seu melhor, que você está querendo simplesmente ficar deitada e tem um monte de coisa para fazer, qual é o olhar que você traz para si? Qual que é a leitura? Como é que você se trata? Tem um discurso na sua mente que está o tempo inteiro conversando com você. E qual que é esse discurso? Você consegue trazer esse acolhimento, esse carinho de, poxa, eu não estou dando conta hoje. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos esperando ouvir das pessoas essas palavras de gentileza, esse acolhimento, esse apoio, mas não é assim que nós nos tratamos. Nós estamos esperando receber aquilo que nós não estamos nos dando. Nós não estamos nos educando a sermos gentis conosco. Então, como é que você se trata? E eu comecei a perceber como eu sou dura. Nossa, como eu me trato dessa forma, como isso é agressivo para essa essência, para esse ser que habita aqui dentro, que é uma mulher, mas, enfim, tem as fraquezas, tem as dores, tem os medos, e de que forma isso abre mais ainda essa ferida quando eu decido me tratar dessa forma. Então, eu cheguei num ponto em que não tinha mais como eu tolerar, sabe, esse discurso rígido e duro, e comecei a experimentar. E se eu me tratar de outra forma? E é esse convite que eu quero fazer para você hoje. Como que você se trata? Qual que é o discurso que vem na sua mente quando você está com preguiça? Vamos pegar preguiça mesmo. Você se condena, poxa, que preguiçosa, sabe? Que coisa feia. O que você pensa de uma pessoa que tem preguiça? O que você pensa de uma pessoa que é frágil? O que você pensa de uma pessoa que tem medo? E qual que é esse olhar que você traz para si quando você está sentindo e experienciando isso também? Porque muitas vezes a forma como eu olho para o outro e trato o outro é a forma que eu me trato. E as outras vezes tem pessoas que usam um discurso muito amoroso com os outros, mas consigo mesmo não. Então, assim, eu não sei dizer, né, qual que tem um impacto maior sobre o emocional, mas por que não começar essa construção? E no começo era muito estranho falar comigo de uma forma mais fofa, assim. Parecia uma coisa muito mecânica, muito artificial. Mas eu percebia que por mais que fosse artificial, era gostoso, sabe? Que isso trazia um gostosinho no coração mesmo, uma alegria, sabe? De falar, poxa, Laura, tá tudo bem você se sentir assim, tá tudo bem eu me autorizar, sabe? E essa era a frase que eu usava, tá tudo bem eu ter preguiça hoje,
Eu não sou assim sempre. Tá tudo bem eu sentir raiva hoje. Eu sei que tem dias que eu estou calma. Tá tudo bem eu ter ciúmes, tá tudo bem. No sentido de eu me autorizo, eu me permito ser quem eu tenho condição de ser. E isso eu falo assim que foi a descoberta, sabe? A descoberta desse ciclo, a descoberta desse ano para mim foi esse olhar de uma forma mais amorosa comigo mesma. Então, isso é um convite que eu quero deixar para você começar a experienciar isso. No começo vai vir aquele discurso de que isso tá ridículo, para. Mas insista, insista, porque para mim foi uma libertação assim, e hoje eu não consigo mais imaginar eu me tratando de outra forma que não seja essa. E tem aquela questão também, né, que a forma como a gente se trata é como a gente ensina os outros também a lidarem com a gente. Então, isso foi um processo muito importante. Só que acontece, eu fiz essa transição, eu entrei nesse processo de dessa transição, né, saí do processo de dureza, de ser crítica, e eu fui para um extremo do feminino, de acolhimento, né? Eu me dou colo, eu me autorizo, a autocompaixão. E isso foi muito gostoso, ficar nesse colo, sabe? Foi muito gostoso me permitir ficar no sofá dias. Foi muito gostoso me permitir não pegar mais trabalho, recusar parcerias, sabe? Fazer só o necessário, deixar aquela pilha imensa de louça para lavar quando eu tivesse disposição. Só que também chegou um ponto que essa autocompaixão foi me mantendo numa zona de conforto. E começou a ficar muito difícil sair daí e fazer o que precisava ser feito, o mínimo necessário. Por exemplo, eu preciso cozinhar para eu comer, eu preciso levantar daqui para eu ir trabalhar, eu preciso. Então, chegou também, eu fui de um extremo ao outro, de uma dureza para uma autocompaixão em excesso, que foi difícil eu pegar esse caminho do meio. E foi aí que eu percebi o quanto as minhas escolhas, as minhas decisões impactam na minha vida. Foi a partir então desse momento de que tá tudo bem, mas até onde você vai, sabe? E eu comecei a achar que eu estava entrando em depressão, porque eu já não tinha motivação, eu não tinha ânimo, eu não tinha energia, eu estava cansado o tempo inteiro, eu precisava ficar dormindo o tempo inteiro, qualquer tempo livre que eu tinha, eu precisava dormir. Eu não dava conta de socializar, não dava conta de fazer as coisas que eram o mínimo necessário. E foi aí que eu olhei e falei, onde isso aqui vai me levar? Então, eu não sei em que estágio você se encontra na sua vida hoje, mas a consciência que eu quero compartilhar com você é de que você está fazendo uma escolha, né? O posicionamento ou não posicionamento é uma escolha, e essas escolhas elas vão te levar a algum lugar. Onde você está hoje, como você está hoje, é resultado também de uma escolha que você fez. Então, a minha escolha de estar nessa situação foi eu vou me permitir só o que eu dou conta, sabe? Eu vou me permitir só o que eu consigo. E fiz isso por um tempo, foi maravilhoso. Só que, como eu falei, chegou nesse momento que, e agora? Como eu faço a partir de agora? Então, eu comecei a trazer essa consciência de quais seriam as implicações se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo. E como eu não tinha força, ok, eu comecei a buscar essa compreensão, mas eu ainda não tinha força. Eu comecei a ter essa consciência de que eu preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia como trazer essa força. E foi aí que começou esse processo. Primeiro, eu entrei tomando florais, né? Falei, vou me permitir experienciar o que o floral pode fazer por mim. Então, eu comecei a tomar floral e eu comecei a fazer as práticas que eu sei que me ajudam fisicamente, que é a prática do Kundalini Yoga e atividade física, mas somente o mínimo necessário que eu daria conta. Ou seja, se antes eu praticava 1 hora, qual que é o mínimo que eu dou conta hoje? 10 minutos, então eu comecei a fazer o mínimo que eu dava conta, sabe? Eu comecei acho que com 5 minutos e comecei caminhando. Eu estipulei para mim 3 vezes por semana. Então, o que você dá conta de fazer hoje para começar a modificar essa situação na sua vida, começar a despertar um pouco de energia? O que é leve para você que você consegue se comprometer? E foi isso que eu fiz. Então, eu criei então esse cronograma e comecei a observar onde que estava ainda a minha energia, ou seja, se eu precisava ficar o tempo inteiro descansando, se eu precisava ficar o tempo inteiro dormindo quando eu não tinha um compromisso, significava que eu estava sem energia. Onde que estava indo a minha energia?
Eu comecei a observar conscientemente o que, que eu fazia em todos os momentos, não só quando eu estava trabalhando, mas também quando eu estava nesses intervalos. O que, que eu estava fazendo, sabe? Que tipo de conversa que eu estava tendo, o que, que eu estava lendo, sabe? Com quem eu estava interagindo. Então, tudo que me cercava, entendendo assim que nós temos um nível de energia e vamos supor que nós somos como se fosse uma mangueira cheia de furos, certo? Então, se eu não identifico quais são esses furos, essa energia ela vai se espalhar e lógico que a água vai chegar com menos força no final dessa mangueira. Então eu comecei a identificar isso e são coisas pequenas, mas que vão se acumulando, sabe? E é a frequência da conversa que a gente tem, são os perfis que nós olhamos nas redes sociais, é o quanto tempo nós passamos em cada atividade, é o que nós nos alimentamos. E eu comecei a fazer essa busca de uma forma consciente, onde que a minha energia aumentava, onde a minha energia baixava. E isso é algo que você pode aplicar no seu dia a dia também, de pega um dia, hoje eu vou estar totalmente consciente de tudo que eu estou fazendo e observar quando que eu me sinto disposta e quando eu não me sinto. Eu lembro que eu comecei a cogitar, será que é a energia da minha casa? Eu comecei a energizar minha casa, coloquei cristais, coloquei plantas e fui energizando e limpando energeticamente. Aí eu comecei a observar se era uma coisa no lugar onde eu trabalho, se é, enfim, até que eu identifiquei, eu no meu caso, que era uma falta de direção, sabe? Eu estava precisando de um novo direcionamento para minha vida. Então, observa onde é que a sua energia está acabando. E aí, nisso, nessa busca, eu comecei a observar e procurar o que, que eu não quero mais fazer, sabe? O que, que eu venho fazendo e que quando eu falo, ah, que saco, vou ter que fazer isso, sabe? Porque todo mundo tem isso. E é uma escolha, em algum momento, como eu falei, você escolheu algo que te trouxe nesse contexto, nessa situação. E eu comecei a observar muito forte isso, as escolhas que eu tinha feito e que não estava mais dando prazer para mim. E muitas vezes, olha o que, que acontece. Às vezes vocês vão pegar, vamos supor que seja uma carreira profissional. Às vezes você estudou muito para esse cargo, para estar nessa profissão, e por você ter dedicado muito tempo, por você já estar nessa carreira há muito tempo, e isso é uma coisa que eu escutava muito das mulheres que eu atendo, mas eu já estou há 15 anos nessa profissão. Então, assim, por eu ter dedicado tanto tempo, tanto estudo, e, de certa forma, investido muitas coisas para estar aqui, eu não quero abrir mão disso. Olha só que loucura, né? Isso aqui tá ruim, isso aqui tá me aprisionando, é uma escolha que em um momento fez sentido e durante toda essa caminhada pode ser que tenha feito, mas hoje isso é pesado para mim, mas eu fico condicionada a tudo que eu já fiz para estar aqui e eu não consigo abrir mão disso. Então, eu comecei a observar nessas questões também, onde é que eu tinha feito uma escolha que agora eu precisava abrir mão dessa escolha, que ela já não estava fazendo mais sentido para mim. E comecei a eliminar isso da minha vida. Então, busca na sua vida também, onde você fez uma escolha e que, de certa forma, você acha que você fez um contrato, sabe? Como que eu vou sair disso? Porque colocou isso num pedestal tão grande que está difícil de tirar e enxergar para outras possibilidades. Porque nós somos livres, nós podemos ser o que nós quisermos, e é isso que eu acredito, não só das mulheres, né, de todos os seres humanos, mas esse é o meu chamado com as mulheres para que elas despertem do poder, do potencial que elas têm para ser. E isso tudo depende da forma como você se enxerga, se você se enxerga capaz, se você enxerga que você dá conta, que você merece, que é possível, porque eu acredito que é possível para vocês. Então, eu espero que vocês também consigam trazer esse olhar e repensar a vida de vocês. Por que, que vocês estão onde vocês estão? Por que, que vocês se enxergam como vocês se enxergam? E por que, que vocês mantêm isso? Mantêm, certo? Então, eu trouxe essa consciência de que quais escolhas eu venho fazendo e foi aí que me pegou. Ok, eu já sei o que eu não quero, vou eliminando isso. Algumas coisas é possível eliminar logo de cara, outras coisas existe uma transição, existem pessoas que estão envolvidas, então, né, existe todo um percurso que tem que ser feito, mas apesar disso, onde eu quero chegar? E foi aí que eu me peguei pensando onde eu quero chegar? Por isso que eu estou empurrando com a barriga, por isso que eu não tenho energia, por isso que eu não tenho motivação. Porque quando eu olho lá para frente,
nada está me parecendo muito atrativo. Quando eu olho para o que vem, nada desperta, sabe? Aquele tesão, aquela motivação, aquela coisa de vou arregaçar a manga e fazer acontecer. Então, eu precisei dessa busca, né? Que eu estou ainda amadurecendo para qual é o futuro que eu quero viver. E como é isso para você? Quando você olha lá para frente, quando você pensa na construção que você vai fazendo, nas etapas que você vai percorrendo para chegar em algum lugar, como é esse lugar para você? Sabe? Qual é a clareza desse lugar para você? E começa também a pensar, se você continuar fazendo tudo que você vem fazendo, se você mantiver a sua vida como está hoje, como você estará daqui 10 anos que seja? E foi isso que eu fui trazendo essa consciência para mim. Se eu continuo fazendo isso, o resultado não vai ser diferente, certo? Se eu continuo comendo desse jeito, o resultado vai ser dessa forma. Se eu continuo me permitindo ficar no sofá ao invés de movimentar, qual é o impacto disso lá na frente? Qual é o resultado? Então, o que eu estou plantando hoje? Quais são as sementes que eu estou colocando no meu terra, na minha terra hoje, no meu solo? E o que eu estou esperando colher? Eu não vou colher nada de diferente do que eu estou plantando. É muito óbvio, mas a gente tem que parar e trazer essa consciência das pequenas coisas que você vem fazendo, das pequenas escolhas e de tudo que você não está disposta a abrir mão para que outra coisa possa florescer na sua vida. E algo que eu percebi foi, eu estou compartilhando porque de repente você se conecta e se identifica a partir da minha história, foi essa tendência que eu sempre tive. Olha só, eu estou 9 anos na busca do autoconhecimento, já tenho 34 anos, e agora eu percebi que por toda a minha vida eu peguei atalhos para chegar onde eu quero, ao invés de percorrer o caminho que vai ser a construção do que eu realmente quero. Ou seja, vamos supor, vamos pegar de novo essa questão da profissão. Vamos supor que eu queira ganhar R$ 1.000 e hoje eu ganho 500. Ao invés de eu construir o meu caminho para eu chegar onde eu tenho que chegar ganhando R$ 1.000, fazendo o que eu quero fazer, o que eu fazia era os atalhos, no sentido de o que está fácil agora, o que está à disposição, o que eu tenho condições de pegar para que eu chegue, para que eu consiga esse resultado. Ao invés de eu começar a construção e trilhando isso, né, colocando os tijolinhos para chegar onde eu quero, da forma que eu quero. Não ter o resultado sem trilhar esse caminho com felicidade, mas querendo esse resultado imediato a qualquer custo e acabando me aprisionando nas coisas que eu já sei que não é o que eu quero, certo? Então, observe se de repente você não vem fazendo isso, porque depois que eu tive essa clareza, foi muito libertador entender se eu já sei que isso não é o que eu quero, então o que eu preciso fazer para chegar e estar onde eu quero, certo? Sem pegar atalhos. Qual que é o tijolinho que eu preciso colocar hoje? Qual que é esse tijolinho? E entendendo que de tijolinho em tijolinho, esse caminho vai sendo construído. Então, a proposta que eu faço para você hoje é: o que você não quer mais na sua vida? Começa a buscar isso. O que eu não quero mais na minha vida? Porque muitas vezes a gente não sabe o que quer, mas a gente sabe o que não quer. E um exemplo trazendo nesse aspecto profissional, vamos supor que hoje eu não quero mais trabalhar aos sábados. Então, significa o quê? Que você quer trabalhar de segunda a sexta? Que você quer trabalhar só segunda? Então, faça uma lista do que você não quer e a partir do que você não quer, você começa a buscar o que eu quero então. E as pessoas elas são muito desconectadas disso que elas querem. Porque quando alguém chega com um conflito para mim, eu pergunto o que você precisa, fica aquela coisa de que eu não sei dizer. Então eu estou esperando encontrar essa resposta, eu estou esperando encontrar essa oportunidade, eu estou esperando que alguém faça algo por mim que eu não tenho clareza do que é. Então começa a buscar o que eu não quero mais para entender a partir disso o que eu quero então, como eu quero viver, como eu quero me relacionar, como são as pessoas que eu quero ao meu redor, como que é isso para que você comece a construção dessa vida que você deseja. Então, o que me incomoda, a pergunta que eu fiz é o que me incomoda e o que tem de ruim na minha vida hoje, em todos os aspectos. O que está me incomodando? É a forma como eu me relaciono com as pessoas, são as relações que eu tenho, é a forma como eu me enxergo,
É o que eu faço? É a minha rotina? O que te incomoda hoje? O quanto isso está claro? E a proposta que eu quero fazer para você durante essa jornada é que você traga a sua maior dor. Qual é a sua maior dor hoje no sentido de desconforto? Onde eu estou mais insatisfeita com a minha vida? E a partir desse momento, você começa a direcionar tudo que eu vou compartilhar com você para esse aspecto. Por quê? Porque quando nós olhamos, né, quando nós começamos essa busca do autoconhecimento, independente de qual estágio você esteja hoje na sua vida, o que acontece é que nós vamos buscando internamente e dá essa sensação de que, meu Deus, quanta coisa para ser arrumada na minha vida tem. Nossa, eu não tinha percebido, mas agora eu estou olhando para isso, precisa ser arrumado, isso também, isso também. E o autoconhecimento é isso, porque você vai olhar para aspectos que você não enxergava, sabe? De coisas que você faz, de sentimentos que estão aí recorrentes, de atitudes que você tem. Só que isso é libertador. Você pode olhar para isso e pensar, poxa, isso é pesado, sempre tem coisa para eu trabalhar. Ou você pode olhar e falar, nossa, de quanta coisa eu estou me curando. E cada vez que eu me curo de algo, é uma corrente que eu arrebento, sabe? É algo que eu tiro de dentro, que fico mais leve, tem mais espaço para fluir dentro de mim. Então, o que eu quero propor para você hoje é exatamente isso. Não olhe para os aspectos negativos da sua vida, mas pegue algo que está te incomodando e que você passa muito tempo remoendo isso, que é frequente e que te causa te tira a paz, te causa uma insatisfação e fala, eu vou focar então para arrumar esse aspecto em mim. E traz todos os direcionamentos, todo o compartilhar, toda a sua energia para construção da cura disso, da liberação disso, certo? É possível fazer isso? Então, traz em mente, então, esse aspecto e começa pensando assim também, né, se você está se sentindo perdido, o que você faz bem? O que você faz bem? Existe algo que você faz bem e que é natural seu. O que é essa coisa que você faz bem e que você pode servir as pessoas com isso? Começa a buscar essa clareza, por quê? Porque o que eu faço bem para os outros, eu posso levar isso como um chamado, né? Eu não gosto muito de falar chamado, missão, propósito, porque eu vejo isso como uma coisa maleável. Você pode ter um chamado aqui, isso se modifica e você leva de outra forma depois. Mas isso é uma força. O que eu faço bem e que eu faço com facilidade, isso é uma força que eu vou usar tanto para minha expressão e para levar, para compartilhar com os outros, quanto comigo mesma. Então, onde você tem uma facilidade hoje em fazer algo bem? E por que não usar esse recurso, então, para aprimorar essa área que você está em conflito hoje e também aprimorar no sentido de que forma eu posso trazer isso que eu faço bem para o meu aspecto profissional, que é onde nós dedicamos tanto tempo, que é onde nós servimos ao todo, as pessoas e nos conectamos, né? Uma forma de retribuir tudo que nós recebemos. Então, começa a buscar essa clareza. E às vezes você vai olhar para isso e falar, ah, mas isso aqui é bobo. Não é bobo. Às vezes algo assim que para você é tão natural, tão simples, para outra pessoa é uma grande dificuldade, como de repente expressar sentimentos. Qual é a sua facilidade de expressar, comunicar o que você sente? Então, para ter umas pessoas isso é muito difícil, para outras isso é natural, isso a pessoa só vomita e vai falando, entende? Então, não banalize os aspectos bons que você tem, não banalize a sua fortaleza, os seus pontos fortes mesmo. Usa isso como mais um recurso na minha cura, no meu despertar, e para levar isso para os outros também quando eu sentir que está transbordando em mim. Então, busca isso, o que eu vejo que eu tenho, que as pessoas têm uma dificuldade e que eu tenho essa facilidade, porque é onde eu posso fazer esse compartilhar. E outra proposta também é isso, de o que eu vou fazer de uma forma contínua e constante, que eu falei dos pequenos passos, mas que vão me levar onde eu quero. Por quê? Porque existe essa tendência de quando existe um problema, como seria isso resolvido, né? Então, vai lá na frente. Pode ser, estou falando um problema, um conflito, mas você pode trazer para essa análise, essa interpretação, de repente, de um sonho que você quer construir, de um projeto que você tem. Como seria isso já finalizado, sabe? Como eu estaria me sentindo sem isso no meu caminho? Como eu estaria me sentindo com isso já resolvido? Então,
cria essa imagem final e a partir da imagem final, volta lá para o inicial. Agora eu já sei como é chegar nesse ponto final. E agora, qual que é o primeiro passo que eu preciso chegar para dar aqui? Por quê? Porque de repente você está pegando atalhos, como eu falei. E quando eu faço essa visualização, ok, se lá no final eu quero me sentir desse jeito, quero estar nessa situação, com essas pessoas, fazendo isso, me sentindo dessa forma, o que eu preciso começar a fazer hoje? Que é um pequeno passo, não estou falando de algo grandioso, um pequeno passo, mas que vai ser feito de uma forma constante. Então, vamos supor que seja, eu quero ter uma saúde muito boa. Então, de repente, eu não como verdura, eu preciso comer verduras. Então, o que eu dou conta de fazer hoje? Eu não gosto de salada, mas de repente eu posso comer 2 folhas de alface. E comer 2 folhas de alface todos os dias, qual é o impacto que isso vai ter para mim lá na frente? Será que depois vai ser mais fácil enfiar outras folhas, outras verduras e cuidar mais da minha saúde? Então, entende o que eu estou propondo? Algo pequeno que você pode começar a fazer e que vai ser o tijolinho de onde você quer chegar. E esse algo pequeno é feito de uma forma consistente, de algo que seja leve e possível para você hoje. Às vezes você é uma pessoa que todo mundo sai patrolando e o seu tijolinho seja começar a falar não, seja começar a falar onde você se sente ofendida, onde você se sente ferida, onde você se sente desrespeitada. Às vezes seu tijolinho é isso, começar a identificar isso e dizer, comunicar aos outros, né? Então, o seu pequeno tijolinho seria, então, eu vou começar comunicando para quem eu tenho essa intimidade, ver como eu me sinto. Depois eu vou começar me comunicando para as pessoas que eu não conheço. Depois eu vou começar, entende? Isso é uma construção, mas é um tijolinho que precisa ser colocado todos os dias. É um exercício que você vai fazendo e que você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa se mover na direção para que isso aconteça. Não vai acontecer um milagre, não vai aparecer o gênio da lâmpada e dizer eu vou liberar isso do seu caminho, sem que você se mova nessa direção. Então, você consegue ter clareza hoje de qual é esse tijolinho que você precisa começar? E, como eu falei, são coisas pequenas, mas que feitas diariamente vão trazer um resultado lá na frente. Então, o que eu fiz, vou falar o processo que eu fiz foi de separar os principais. Então, quando eu identifiquei, ok, o que eu queria lá na frente, a visão de como eu queria estar vivendo, mas eu ainda não estava na condição de já fazer acontecer, eu busquei quais são os passos, esses tijolinhos que vão me dar mais resultados, sabe? Qual é a atitude que eu vou começar a ter agora, o que eu vou começar a fazer, mas que vai me trazer um resultado, vai me trazer o essencial, vai me trazer o que é mais impactante diante de onde eu quero chegar. Então, começa a buscar isso também. E dentro disso é o que eu dou conta de fazer. E como eu falei para vocês, eu comecei então fazendo atividade física, eu comecei praticando yoga no tempo limitado, comecei fazendo a meditação, mas eu percebi que o meu tijolinho para chegar onde eu queria chegar e que eu não vinha fazendo constantemente, eu gosto de fazer, mas não era com a mesma frequência diariamente, era estudar. Olha só. E eu falei, gente, se eu estudar todos os dias, que seja um pouco, como que vai ficar isso lá na frente? E quando eu me dei conta, eu falei, nossa, isso é grandioso, porque eu gosto de estudar, para mim é prazeroso, eu gosto de aprender coisas novas, isso ajuda no meu trabalho, isso ajuda no meu autoconhecimento, isso ajuda na forma como eu consigo lidar com as coisas. E o quanto eu vinha dedicando no meu dia para isso, para algo, para que para mim é um tijolinho que ia dar uma diferença muito grande nessa construção, mas que não estava sendo como o principal dentro das minhas escolhas. Então, hoje, para você estar como você quer estar, lembrando que pode ser na forma como você se enxerga, então, de repente, minha autoestima é baixa, eu olho para mim e falo, nossa, eu sou muito feia. Então, como eu quero me sentir? Poxa, eu quero olhar para mim e falar, nossa, eu sou bonita. Então, esse tijolinho, de repente, seria como que eu consigo me enxergar? O que eu gosto de mim? De repente eu gosto da minha boca, então eu vou usar um batom e vou valorizar isso. Toda vez que eu olhar a minha boca, eu vou olhar e falar, nossa, como fiquei bonita, sabe? Como minha boca tá diferente. São coisinhas pequenininhas que você vai alimentando, vai nutrindo
para que esteja bem depois, para que isso vá ganhando força, para que isso vá crescendo. Deixa eu beber água aqui, gente, não sei. Então, o que eu fiz? Eu separei uma folha, eu fiz com 21 dias, tá? Eu escrevi 21, 2, 3, 4, 21 números, e todos os dias eu ia lá, poxa, hoje eu estudei, risquei, hoje eu caminhei, risquei. Quando eu não fazia, eu fazia um circulinho, para eu ir celebrando, sabe? De nossa, olha o tanto que eu já caminhei, olha o tanto que eu construí. E todo dia eu celebrava. Eu gosto de riscar, eu gosto de lista, né? Eu tenho essa coisa muito manual e visual. Então, eu olhava isso como, olha o tanto que eu estou fazendo por mim, sabe? Nossa, quanta coisa eu estou fazendo por mim, olha. E isso eu fui criando, fortalecendo essa relação de amor próprio, sabe? De eu ser o meu apoio, eu estou aqui por mim, eu não me deixo na mão, sabe? Eu estou fazendo de pouquinho, eu estou fazendo quando eu conto, mas eu estou fazendo por mim. E todos os dias, então, eu olhava isso, olho isso ainda, porque eu tenho tá aqui na minha frente, e isso me dá força de celebrar, sabe? A cada risquinho é, poxa, como eu estou feliz por eu ter feito isso por mim. E então, é algo que você pode fazer, de celebrar as pequenas conquistas, celebrar os pequenos passos que você dá. Poxa, hoje eu tomei chá ao invés de tomar refrigerante, se é algo que você está buscando. E celebre isso, mas no dia que você não fizer, no dia que você quiser tomar o refrigerante porque você acabou caindo em tentação, também não se julgue, tá tudo bem, sabe? Eu tô tentando, é importante que eu tô tentando, é importante que eu tô indo naquela direção. Até então eu não tava fazendo nada, por que que eu vou brigar comigo? Porque eu falhei hoje, certo? Então, cuidado para não trazer essa autopunição, essa chibatada no dia em que você não mantiver isso. E vai celebrando. Então, para começar, gente, isso aqui era, na verdade, eu queria explicar assim, para vocês o chamado que eu senti para compartilhar hoje na aula com vocês. E a partir de agora, para começar essa jornada, eu coloquei né, um comprometimento de 10 itens, de 10 decretos, para que vocês tragam para si mesmos, que é o primeiro eu faço essa jornada por mim, eu como a minha prioridade. Quantas coisas na sua vida você faz pensando em você, sabe? Pensando em estar bem, pensando no seu bem-estar, pensando em melhorar a forma como você se sente, a forma como você se relaciona. Onde que está você na sua lista de prioridade? E então faça por você. Tudo que chegar aqui, traga para o seu aprendizado, para o seu processo. Não fica tentando encaixar outra pessoa nisso. Nossa, isso que a Laura falou se encaixa certinho na minha mãe. Minha mãe precisa escutar isso. Não, você que está aqui, sabe? Você que está investindo o seu tempo de estar aqui. Você que se abriu para isso. Então, traga que reflexão que eu posso fazer a partir disso para mim, por mim. Não enfie as outras pessoas nisso, sabe? Se comprometa, então, com o seu desenvolvimento. E o número 2 é, serei honesta e sincera com o que eu entrar em contato. Ou seja, eu não vou negar o que eu estou enxergando, eu não vou negar o que eu estou fazendo, eu não vou enfiar para baixo do tapete, eu vou ser sincera. Eu me comprometi a fazer essa jornada por mim, então eu vou entrar com sinceridade, com verdade, sabe? Eu não vou querer negar o que está óbvio, o que está vindo à tona, o que está ficando claro sobre a forma a forma como eu reajo, a forma como eu me posiciono, sabe? Tem coisas que de repente você não vai querer enxergar, mas traga essa sinceridade. Poxa, eu estou enxergando isso, está meio desagradável, não estou sabendo lidar com isso agora, mas eu estou olhando para isso. Eu não nego, sabe? Em outro momento eu posso voltar para isso, mas agora eu estou vendo, né? E depois que a gente vê, não tem como desver. Algo que a gente faz, um comportamento que a gente tem, uma forma como a gente trata os outros, uma forma como nós nos protegemos. Então, traga essa sinceridade de que eu vou ser sincera comigo. O terceiro é acolherei as emoções e sentimentos que vierem à tona sem julgamento. Não entra nisso de isso é bom, isso é ruim, isso é desejável, isso não. Acolha, acolha tudo. Você está vivendo uma experiência humana nesse corpo. Então, permita experienciar. Veio a raiva, não queira resolver como que eu faço para essa raiva sair logo. Veio a tristeza, ai meu Deus, eu preciso sair e encontrar alguém porque eu quero chorar. Eu não posso chorar, eu não estou legal, sabe? Não fuja disso. Permita que isso venha. Permita que isso venha. E os sentimentos, é muito importante falar sobre isso, esse julgamento do que é bom e do que é ruim. Se você olhar isso de forma neutra, tudo está sinalizando, tudo é funcional aí dentro.
Então, o medo, ele vem te avisando e te protegendo de algo, a raiva também, a alegria, tudo está sinalizando. Eu falo que é como se fosse um painel de carro, acende uma luzinha ali e está mostrando alguma coisa. E quando nós entramos nisso de esse sentimento é bom e esse é ruim, nós queremos, então, primeiro é isso, de que isso passe logo, e segundo, jogar para baixo do tapete. Eu quero reprimir aquilo que eu não quero entrar em contato. E o que eu não quero entrar em contato, eu vou reprimir, mas não existe fora, vai ficar inconsciente. Então, eu vou mandar lá para o meu inconsciente, ele vai vir, eu vou mandar para o inconsciente, até que eu comece a ter reações que eu não consigo controlar e eu não sei mais por que eu estou agindo dessa forma. Porque tudo que estava vindo à tona para ser sinalizado, para me mostrar o porquê eu tenho essa atitude, eu não quis olhar, porque eu olhei para aquilo como algo negativo. Essa emoção é negativa. Mas essa emoção estava trazendo uma carga, uma informação para me proteger de algo. Então, se eu tivesse acolhido essa emoção e ouvido o que essa emoção quer dizer sobre mim, por que ela vem à tona agora, por que a partir dessa pessoa, dessa situação, eu teria condição de fazer as pazes com isso, acolher, integrar e provavelmente vem uma consciência. Eu consigo libertar, eu consigo curar aquilo a partir do momento que eu aceito. Enquanto eu nego, isso vai me tornando, eu vou me tornando refém disso. Então imagina que é como se fosse um aquário e para você, sabe, você enfia a mão lá embaixo e faz as areinhas entre cima e você tenta enfiar essa areinha para baixo. Quanto mais você movimenta a água do aquário, mais aquilo vem à tona. E é assim com as emoções. Contrário, se você deixar a água tal como ela está, se você se permitir sentir, vou sentir e perceber no meu corpo o que está acontecendo, isso vai encontrando lugar, isso vai dando a passagem. Então, não é o sentimento que é negativo, é o julgamento que você faz daquilo, certo? Então, acolha essas emoções. Lembra que eu falei da autocompaixão? Eu estou com raiva, está tudo bem. Eu estou triste, está tudo bem. Isso transita também. O número 4 é serei gentil e amorosa comigo mesma durante os processos. É esse olhar que eu falei, no sentido de que, poxa, tá difícil, não vou brigar comigo. Traga a autocompaixão para sua prática, de que eu vou me tratar da forma como eu espero que o mundo me trate, sabe? Da forma como eu espero e tento tratar os outros também. Então, traga esse acolhimento. Número 5, me responsabilizo pelo que sinto e pela vida que criei. Então, entendendo que se tá ruim, não é culpa de ninguém, não busque culpados, você permitiu que isso acontecesse na sua vida, você se colocou onde você está, você permitiu que essas pessoas estivessem no seu círculo hoje e tá tudo bem. Não quer dizer que daqui para frente tenha que ser assim, mas entenda que é a sua responsabilidade. O que você sente é a sua responsabilidade, o que você faz, o que você permite, onde você está. E a partir do momento que você traz essa consciência, aí você, nessa aceitação, você pode fazer diferente a partir disso. Mas enquanto você fica tentando buscar um culpado, quando você fica tentando responsabilizar outras pessoas, o que você está fazendo é amarrando uma corda em torno de si, porque me colocaram aqui, me fizeram me sentir dessa forma. Então, se me fizeram, né, se me colocaram, eu fico vulnerável e dependo que esse externo, enfim, tudo que não depende de mim, se modifique para que eu possa me libertar disso. Agora, quando eu entendo que de alguma forma me coloquei aqui a partir de uma escolha, de um posicionamento ou não, de uma permissão, eu consigo fazer diferente. Eu me coloquei aqui, mas eu consigo sair. Depende de mim. Então, é diferente esse olhar. O número 6, eu vou no meu ritmo, como consigo, mas vou me comprometer com a minha mudança. Tem momentos que nós vamos acelerado, tem momentos que nós precisamos parar, tem momentos que nós vamos em pequenos passos. Como que você tem condição de fazer as mudanças na sua vida hoje, as transformações que você precisa fazer internamente que refletirão no externo, sabe? Qual que é o ritmo? Então, hoje eu consigo ir devagar? Ok, tá tudo bem, hoje eu vou devagar, quase parando, mas eu tô indo. Eu tô indo, certo? Então, de repente, você tá acelerado, mas tá indo na direção errada, de repente eu preciso parar. Preciso brecar, já sei que não é para lá que eu quero, então pare. Mas se comprometa com esse movimento interno, essa mudança, essa transformação. Sempre lembrando dos pequenos passos, porque senão você vai colocando um monte de coisa no seu carrinho de compra, na hora que vê tá pesado para carregar, você deixa e para de novo.
e não aconteceu nada de diferente. Então, número 7, por mais que seja difícil admitir, escolho enxergar as pessoas como reflexo do que há em mim. É o que eu falei da autorresponsabilidade. Eu posso olhar nesse processo dessa mudança, eu posso olhar para as pessoas que estão envolvidas, né, com o que eu estou sentindo e culpá-las pelo que eu sinto. Fulano me faz sentir raiva. Quando é fulano que faz me sentir raiva, eu dependo da mudança de comportamento de fulano. Eu fico exposta e vulnerável à presença quando fulano tá, eu me sinto de tal forma, quando não está de outra forma. Agora, quando eu me responsabilizo, entendo que isso é um reflexo do que já existe em mim, que está vindo à tona a partir de fulano, eu trago de novo o poder de mudança e transformação para mim. Ou seja, eu me sinto com raiva com algo que fulano faz. É diferente, fulano não faz nada para mim. Eu me sinto com raiva diante do que é feito. Então, acolha essa raiva. Com raiva, primeiro momento, acolho. Depois eu vou entender por que me sinto com raiva quando isso acontece. Existe algo aí que não é fulano. Fulano só está trazendo isso à tona. Se fosse amor, se esse fulano trouxesse, despertasse amor dentro de mim, eu amaria fulano. Quando é raiva, eu odeio, quero que essa pessoa suma da minha vida. Entende? Mas está tudo aqui dentro, só está vindo despertado a partir da pessoa. Então, o que esse sentimento está querendo me mostrar? Por que eu me sinto com raiva nessa situação? O que é importante para mim que está sendo ameaçado? O que é importante para mim que está sendo ferido, desrespeitado e que a raiva vem como um mecanismo de defesa? Sabe igual o cachorro quando você vai pegar e rosna e avança? É isso. Então, observa aí qual que é a manifestação, o que a raiva está sinalizando sobre você, independente do outro. Número 8, abra mão do julgamento sobre mim e sobre os outros. Então, nesse processo, você vai entrar em contato com isso. Nossa, eu sou muito impaciente, que feio, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima esposa, porque eu fiz tal coisa, porque eu não quis fazer isso, porque eu não quis brincar com as crianças, porque eu quis ficar sozinha, trancada no banheiro, longe daquelas crianças. Certo? Então, isso é um julgamento que você está fazendo. Você é uma péssima mãe por isso? Apesar de todas as coisas que você faz, a partir de toda a entrega que você tem, você é uma péssima mãe porque você quer ficar sozinha hoje. Então, abra mão desses julgamentos. Você não precisa disso. Você já recebeu demais, você já veio trazendo isso demais na sua vida e agora se autorize a pensar com você pensar sobre si mesma de uma outra forma. Número 9, independente do que me disseram e do que acreditei sobre mim mesma e que me enfraqueceu, vou me permitir me questionar sobre a verdade disso. Nós ouvimos muitas coisas duras no nosso desenvolvimento, principalmente quando nós éramos crianças, naquela insegurança da adolescência também, e na vida adulta isso continua. Mas também nós já fizemos muitos julgamentos, já dissemos muitas coisas sobre os outros que era a nossa perspectiva e não era a verdade sobre a pessoa. Então, independente do que me disseram e que eu acreditei e que eu criei sobre mim, a partir de agora, esse é o convite, que você se permita se questionar sobre isso. Eu sou uma inútil. Será? Eu falo que eu gosto muito dessa frase. Será? Será que eu sou inútil mesmo? Ou eu passei uma vida acreditando que eu sou dessa forma, que eu sou estúpida, que eu sou arrogante, que eu sou egoísta, que eu sou uma péssima profissional? Porque em algum momento alguém me disse isso a partir da perspectiva, da referência que essa pessoa tem do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, da forma como ela se construiu. E de repente eu vesti esse capuz e estou carregando isso comigo como esse rótulo permanente. É isso e pronto, sabe? Será? Hoje nós já somos mulheres, sabe? Nós podemos olhar para trás e olhar para aquela questão da infância com outro olhar. Será que o que meu pai falou era isso mesmo que ele quis dizer? Será que era isso mesmo que eu sou? Aquilo que minha mãe falou, que minha professora, namorada, enfim. É isso mesmo? Será? Sabe? Será que tudo isso que eu estou acreditando sobre mim, eu estou levando como uma verdade baseada em poucas coisas, mas que se eu começar a buscar dentro de mim, eu consigo perceber que eu não sou? Então, comece a fazer esse questionamento também sobre a forma como você se enxerga, sobre o que você pensa sobre si mesma. Será que você é isso mesmo? Será que você é isso mesmo que está te enfraquecendo? Ou será que você tem muita coisa boa aí dentro que você não se permite aceitar e mostrar isso para os outros? E até questionar. Então, traga isso também como vou repensar sobre o que eu acreditei até então, porque é uma crença. E quando nós acreditamos em algo, isso é a lente que nós usamos para
para enxergar o outro, para nos enxergarmos também. Então, se eu uso uma lente vermelha, eu vou enxergar vermelha. Então, eu preciso experimentar, trocar. E como seria se eu enxergasse com a lente amarela, sabe? Como que é me enxergar com o amarelo? Então, traga essa reflexão. E a número 10 é vou celebrar cada pequeno passo que eu der. Então, celebre cada conquista, cada vez que você consegue trocar um pensamento que te enfraquece por algo que te fortalece, cada vez que você consegue ir adiante mesmo, mesmo com medo, mesmo insegura, você se arrisca, independente do que vai acontecer. E vai celebrando isso, vai criando essa conquista, e você pode ir celebrando de outras formas também, você pode comprar isso tudo que você quer receber do outro. Eu tenho esse hábito que toda semana eu compro flores para mim. Eu adoraria receber flores, adoro receber flores. Recebi ontem. Então eu começo a fazer para mim. Se você gosta de comer algo maravilhoso, cozinhe ou peça isso, sabe? Então, assim, tudo aquilo que você espera receber, começa a trazer essa sinalização, esse movimento para si. E isso começa com o olhar, como que você quer que as pessoas te olhem, sabe? As pessoas que você ama, as pessoas que você espera ser amada. Começa a trazer essa celebração. Nossa, hoje eu consegui me olhar e reconhecer tudo que eu já fiz, sabe? Tudo que eu passei. Eu olhei para minha história e falei: nossa, Laura, você já passou por tudo isso na sua vida, você está aqui, que maravilhoso. Começa isso, as suas conquistas também, porque quanta coisa aconteceu aí com você, você consigo mesmo, você com os outros, quantas coisas, quantas dores você já superou, quantas feridas você já curou, quantos traumas, sabe? Quantos medos, enfim, quanta coisa que era grandioso para você e você conseguiu lidar. Então, celebre isso tudo também e traga essa força para você continuar adiante também. E nesse processo dessa mudança, dessa transformação, existe algo que acontece que é a procrastinação. Então, eu quero falar com vocês sobre a procrastinação. Porque quando a gente pensa de, tô procrastinando, pode vir logo em seguida aquele sentimento de que, nossa, olha só, eu não sou determinada, eu não sou uma pessoa que mereça, eu não faço as coisas acontecer na minha vida, porque eu já sei que tem que fazer e eu não faço. Tem uma pilha de coisas que eu tenho que fazer e eu simplesmente não faço, estou procrastinando. E eu acho muito improvável que você olhe para sua procrastinação com um olhar amoroso, no sentido de que é o que eu dou conta, né? E ainda mais quando é algo relacionado ao trabalho, de repente você está sendo cobrada. E o que eu quero te dizer hoje é que a procrastinação é um mecanismo de sobrevivência, que a procrastinação, ela está te protegendo de algo ruim. Que a procrastinação, você tem bons motivos para procrastinar quando você conseguir compreender o que é esse motivo, que eu vou compartilhar agora com vocês. Então, os motivos é o quê? Primeiro, existem dois motivos pelos quais você pode estar procrastinando. O primeiro, como era o meu caso, que eu compartilhei com vocês aqui, é a falta de um bom plano de vida, que faça os meus olhos brilharem, que desperte essa motivação. Ou seja, quando eu tenho um lugar, por exemplo, uma viagem, se tem um lugar que eu quero viajar e eu já sei, eu vou começar a movimentar o roteiro, organizar o hotel, de como eu vou. Isso é inspirador para mim, isso é uma motivação para mim, porque é um bom plano. Eu olho para aquilo e aquilo me atrai, eu falo, nossa, eu quero isso, eu quero experienciar isso, essa é a vida que eu quero viver. Então, se eu não tenho esse bom plano, para que eu vou fazer isso? Vou fazer isso para chegar nisso aqui? Isso aqui não me atrai. Então, eu nem vou fazer, eu não vou usar minha energia, eu não vou fazer esse esforço para chegar num lugar que eu não quero, que quando eu olho para aquilo é meio xoxo. Então, observe se o seu caso da procrastinação não é isso, eu não tenho um bom plano. Quando eu olho lá na frente, falo, né? Então, é momento de começar do zero. Ou reformula esse plano aí, tira o que estava ruim, o que está bom, ou começa do zero. Eu comecei do zero e está sendo maravilhoso para mim. Ou, nesse sentido de não saber o que você quer de verdade, ou como você quer ocupar o seu tempo, ou você está evitando uma dor. Então, se for o caso de não ter um bom plano, eu olhei tudo que eu tenho que fazer, tem que fazer essas coisas do trabalho, mas quando eu olho para isso, fazer para quê? Né? Tem que fazer essas coisas aqui na minha mudança, na minha transformação interna. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ficar lidando com a raiva? Para que eu vou fazer tudo isso? Lidar com essas pessoas que me tiram do sério? Para quê? Por isso que eu falei,
foca naquela sua maior dor. Por isso que eu trouxe essa proposta para você no começo. Qual é a sua maior dor? E aí, tudo que eu falar, você vai direcionando para isso. Né? Então, poxa, eu não tenho a motivação de olhar para os aspectos que me trazem um desconforto na minha relação comigo mesma, porque quando eu olho lá na frente, eu penso, ah, você é aquela menina meio sonsinha, assim, que é tão incapaz, se é assim que eu me enxergo. Agora eu falo, cara, eu tenho a condição de ser a mulher que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser, me sentir da forma que eu quiser. Como que eu preciso para chegar lá, hein? Eu ainda não sou, mas o que eu tenho que fazer? Me diz. Então, eu vou fazer acontecer. Entende? Então, olha aí. Então, repensa o seu plano de vida. Se precisar, crie um plano do zero. Lembrando que você tem condição de ser o que você quiser. Não importa quantos anos você tem. Está viva? Então, vai. Então, que histórias sobre a sua vida você quer contar? Então, se você não tem um plano, que histórias? Sabe? O que eu gostaria de contar daqui 10 anos? O que eu gostaria de contar que eu vivi, que eu experimentei? O que aconteceu comigo? Isso também vai te ajudar a criar esse plano de vida. O que é importante? O que é importante para você? É estar com a sua família? É viajar? É ganhar muito dinheiro? É ter sucesso? O que é muito importante para você? O que é importante e necessário para você está indicando mais ou menos o caminho do que é um bom plano para você também. O que faz seus olhos brilharem, sabe? Eu adoro isso de quando alguém vem compartilhar uma história comigo ou projetos, coisas que tem que decidir, o corpo expressa. Porque eu nunca nem estudei de linguagem corporal, mas é muito bonito, assim, a linguagem como o corpo se manifesta. Porque quando é uma coisa que a pessoa quer, e você pode pensar nisso num algo de férias, né? Porque férias é aquela coisa que você faz o que você quiser. Você não tem nenhuma obrigação. A pessoa, ela abre o peito, os olhos brilham, assim, o sorriso, assim, sabe? A coluna fica ereta, alinhada. E agora, quando não é, a pessoa ela vai murchando, o corpo ela vai fazendo assim, sabe? Vai abaixando a voz, vai ficando enfraquecida. E eu tô falando isso por quê? Para você observar como você compartilha os seus sonhos, os seus projetos, as coisas que você tem que fazer. Quando você fala o seu trabalho, o seu corpo já faz assim, que nem uma florzinha murcha, ou ele vai se abrindo, como uma florzinha florescendo. E começa a observar isso. Quando eu falo de mim, eu sou uma florzinha murcha, eu sou uma florzinha florescendo. E eu desejo que vocês sejam todos flores florescendo. Então, onde for florzinha murcha, já corta aí pela raiz para você plantar uma outra semente. E se você morresse hoje, do que você teria se arrependido? Quando eu penso, se eu tivesse morrido hoje, eu teria me arrependido de não ter amado abertamente, me entregado, demonstrado o meu amor e compartilhado e recebido tudo que é possível, sabe, de amor. E não tá ligado com coisas. Então, assim, para mim, essa construção é dessas relações, sabe, de como eu quero me relacionar. E para você, se você tivesse morrido hoje? Sabe, o que você teria se arrependido que se você pudesse voltar atrás você teria feito? Quais são esses grandes planos? Quais são as grandes experiências? Sabe, o que você quer vivenciar e que está tornando essa florzinha murcha no sentido de ficou guardada em alguma gavetinha aí por algum motivo, você estava ocupada demais, você estava, enfim, tinha outras situações em que você não podia vivenciar isso. Então, se você morresse hoje, o que você gostaria de voltar atrás e consertar, para que você coloque isso como algo a ser feito. Então, construa sim uma vida que faça sentido para você. E diante disso, quando você pensa numa vida que faz sentido para mim, independente se é no trabalho, independente se é na minha relação comigo, se é nas minhas relações, qual que é a desculpa que você dá hoje? Qual que é a desculpa que você está dando para não vivenciar isso, sabe? Observe, então, se você não tem responsabilizado algo externo para não se comprometer com esse florescimento? Quem você culpa? Que desculpas você dá? E por que é importante isso? Para que, lembra que eu falei de trazer essa sinceridade, essa honestidade, a partir do momento que eu identifico que eu estou culpando a minha mãe, que eu estou culpando o meu chefe, que eu estou culpando o meu marido, culpando a minha esposa, eu trago essa consciência de, poxa, eu estou culpando alguém. Então, se essa pessoa não é culpada, já que eu sou responsável por isso, como eu me coloquei aqui? E por que eu permaneço aqui? O que eu posso fazer de diferente? Tá? Lembra que eu falei? Traz de novo o poder para si, para que você possa fazer diferente a partir de então. E o outro motivo, então, eu falei que são dois motivos pelos quais nós procrastinamos. O primeiro é uma falta de um bom plano, né, um bom projeto de vida. E o segundo também é ligado com essa dor, né?
Essa dor que eu vou explicar para vocês também está ligada com a dificuldade de dizer não, tá? Então, vou falar primeiro sobre a dificuldade de dizer não, depois eu vou entrar nessas dores existenciais. Então, pense em algo que você vem procrastinando e que é aquele tijolinho importante para onde você quer chegar, só se for o tijolinho importante, tá? Por quê? Porque se não for esse tijolinho importante, você está procrastinando exatamente por isso. Porque isso não é útil e isso não é necessário para mim. Por isso que eu procrastino. Por que eu vou fazer isso? Não tá sendo, não faz sentido. Então eu vou procrastinar mesmo. Então observa se isso é útil e se isso é necessário. Se não for, já vai descartando e começando a falar os não necessários antes de pegar coisa para procrastinar. Segundo, isso que eu estou procrastinando não é obrigação e ocupação que não tem nenhuma utilidade para o que eu estou buscando? E outra coisa, esse dizer não. Às vezes eu estou procrastinando algo que se eu disser não, principalmente quando envolve uma outra pessoa, quer dizer que eu vou entrar em contato com algo que eu quero evitar, com alguma dor que eu quero evitar. Então, será que eu estou procrastinando para evitar falar não e evitar entrar em contato com essa dor? Como assim? Você me pede um favor e como eu tenho medo de que eu te desaponte e você deixe de me amar, eu falo que eu vou fazer. Mas como é algo que eu não quero fazer, eu não tenho força, eu não tenho motivação para fazer isso. Então, ao invés de eu dizer não, eu vou levando isso a barriga. E esse não pode ser o seu chefe, pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo. Então, começa a dizer não o quanto antes para aquilo que você já sabe que vai ser procrastinado, aquilo que você não quer fazer. Quando chega para você, não quer fazer. Então, não se comprometa com isso, comece a liberar isso também. Então, essa questão da procrastinação como uma forma de proteção, que eu falei para vocês, está ligado então com essas dores. É uma procrastinação para eu evitar entrar em contato com uma dor que eu não quero reviver. E essa dor pode ser, nós temos 5 dores existenciais, então identifica qual que é a sua. É a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação ou a manipulação. Qual dessas 5 dores que é mais forte em você? Você tem mais medo, ou quando acontece alguma coisa, o que mais te fere, você se sente rejeitada, traída, manipulada, humilhada, abandonada? Como que você se sente quando você entra em contato com uma dor muito profunda? Por isso que é chamada de dor existencial, que está ligado lá com o momento da sua formação, lá no comecinho, na sua construção, lá da gestação até uns 5 anos. Isso é uma dor muito forte que nós carregamos. Então, eu vou explicar como que a procrastinação está ligada com cada uma dessas dores. Então, espero que você já saiba identificar qual é a sua. Se não, pensa no momento que trouxe muita dor para você e busca trazer essa clareza do que eu experienciei. Qual dessas 5 dores eu experienciei nesse momento que foi muito sofrido e muito doloroso para mim, certo? E a partir disso você vai compreender algumas coisas sobre você. Então, trazendo para a procrastinação, quem tem essa dor da rejeição, vou falar, a minha é dor da rejeição. Eu, Laura, a minha dor maior era até então a dor da rejeição. E o que significa isso? Que eu vou procrastinar, então vamos supor que eu tenho algo para fazer, eu vou procrastinar quando for algo que eu tenho que me expor e me relacionar. Por quê? Se eu tenho que fazer algo que eu estou procrastinando e isso existe, que eu tenho que me expor e procrastinar, eu estou me protegendo, lembra que eu falei que uma proteção de sobrevivência? Eu estou me protegendo de entrar em contato com essa dor. Por quê? Porque para mim é seguro eu ficar no meu mundo, eu me isolar, eu evitar entrar em contato com o mundo real, digamos assim. Então, se eu tenho que falar em público, se eu tenho que gravar essa aula para vocês, se eu tenho que fazer uma live, se eu tenho que fazer uma apresentação, significa o quê? Que de repente eu estou procrastinando fazer isso, porque quando eu fizer isso, eu vou correr o risco de entrar em contato com essa dor. Por quê? Porque quando eu estiver fazendo uma apresentação, e se as pessoas não gostarem? E se ninguém quiser me ouvir? E se ninguém aparecer? Ou seja, eu estou trazendo essa proteção de que eu procrastino porque eu tenho medo de fazer isso e correr o risco de entrar em contato com essa dor. Tá claro o que eu tô falando? Espero que sim. Então, é isso. Então, para quem tem a rejeição, a pessoa tem essa tendência de procrastinar, falar em público, gravar vídeo, fazer apresentação, por causa disso. Tá, mas o meu caso não é isso.
eu tenho esse sentimento de abandono muito grande. Eu sinto muito abandono. Então, quando que eu vou procrastinar? Primeiro, entender quem sente muito abandono, a necessidade que essa pessoa tem é de estar em contato com as pessoas, porque eu me sinto abandonada quando eu me afasto, quando alguém se afasta de mim, eu me sinto abandonada, isso vem à tona. Então, quando alguém se afasta de mim, quando eu não estou em contato com as pessoas, isso vai provocar sentimentos e emoções ruins que vão ser muito intensos, porque como a minha dor existencial é do abandono, esses sentimentos e emoções ruins vão ficar ainda mais intensos. Isso significa que para mim é muito difícil fazer coisas sozinha, lidar com coisas sozinha. Por exemplo, home office. Para quem tem essa dor existencial do abandono, essa pessoa vai procrastinar, trazer, adaptar o trabalho dela para o home office. Por quê? Porque agora eu não tenho o apoio dos meus colegas. Agora eu vou ter que fazer sozinha, vou ter que ficar sozinha, não tem ninguém aqui comigo. Outra coisa, eu vou ter que tomar uma decisão sozinha. Então, eu fico procrastinando tomar essa decisão, porque pode ser que nessa decisão isso acabe afetando, provocando um afastamento das pessoas envolvidas e eu vou me sentir abandonada. Então, eu fico enrolando para tomar essa decisão, ainda mais sozinha, eu fico tomando, enrolando. Fazer alguma coisa em que eu não possa pedir ajuda, eu vou ter que fazer por conta. Laura, isso aqui no seu trabalho você tem que fazer sozinha. Então, eu fico procrastinando, porque eu vou ter que fazer isso sozinha. Quando eu faço isso sozinha, eu corro o risco de entrar em contato de novo com esse sentimento. Então, para me proteger, eu procrastino, para evitar entrar em contato com isso. E, como eu falei, fazer algo que vai provocar um afastamento. Por exemplo, uma demissão. Uma pessoa que ela tem esse sentimento de abandono, para ela ter que demitir alguém, é algo que vai ser muito difícil para ela, porque vai criar esse afastamento entre pessoas. Então, é algo que existe essa tendência de procrastinar, certo? Traga essa clareza. Mas, se a sua dor é existencial, não, eu não me sinto nem rejeitada e abandonada. Para mim é muito difícil eu me sentir manipulada. Para mim é muito difícil. Eu tenho muito medo de me sentir usada, me sentir manipulada, é isso que eu evito. Isso significa o quê? Que eu vou evitar estar em uma posição de obediência, onde eu tenho, ou seja, existe um nível de hierarquia que eu preciso obedecer alguém, né, responder a alguém, que eu tenha que me sentir em dívida, ou seja, você faz algo e eu preciso retribuir isso, é esperado que eu retribua isso, ou lidar com uma troca em que eu saia perdendo, ou eu não saiba muito bem o que eu vou ganhar com isso. Então, isso é o que está sendo situações que são desconfortáveis e que provavelmente eu vou procrastinar, porque eu tenho medo de ser manipulada. Eu não sei o que eu estou ganhando, então eu vou procrastinar, porque eu não quero ser manipulada, eu não quero ser usada. Nesse sentido, não está claro, então eu vou enrolar para fazer. Por exemplo, pedir algo que eu não quero fazer. Então, você me pede algo que eu não quero fazer, eu vou enrolar. Primeiro, lembra que eu falei a importância de você já falar não para as coisas que você sabe que vai procrastinar logo de cara? Então, tem isso. Você me pede algo que eu não quero fazer. Eu não falei não por algum motivo e eu fico procrastinando, porque eu me sinto usada. Eu não quero fazer isso. Eu estou me sentindo usada. Então, eu fico enrolando para já não fazer. Ou quando eu tenho um papel, né, no trabalho e o meu chefe chega e pede algo que não está atrelado ao meu papel dentro desse serviço. De novo, eu não sei o que eu vou ganhar com isso. Não ganhar no sentido de uma pessoa que está sempre tirando vantagem, sabe? Eu não sei o que é no sentido de por que eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho medo de estar sendo manipulada pelo meu chefe, que está dando uma coisa que não é o meu papel. Então, eu fico procrastinando porque eu tenho medo de estar sendo usada. Tá ficando claro o que eu tô falando? E a mesma coisa, essa questão de, às vezes, alguém fez um favor para mim e essa pessoa agora vem me cobrando, esperando que eu retribua. Né? De certa forma, eu tenho também um pouco da manipulação, porque sempre quando eu faço, eu falo, eu deixo bem claro, eu estou fazendo por amor, eu estou aqui porque eu quero, não preciso retribuir. E quando alguém vai fazer uma coisa muito grandiosa, eu falo, se você está esperando algo em troca, por favor, não faça. Então, eu acho que eu tenho também a manipulação, porque isso é uma coisa que eu deixo bem claro. Então, ser cobrada de um favor que te fizeram e que agora querem que você retribua, para a pessoa que tem a dor da manipulação, ela vai procrastinar também, porque ela está se sentindo usada. Ou seja, você fez algo por mim, um favor, uma gentileza, eu não te pedi, e não é uma ingratidão. Entenda que é uma dor existencial, que é algo real, tá, gente? Não é aquela coisa de mimimi. E que agora você está usando isso para pedir que eu faça algo.
e eu tô me sentindo usada, então eu vou procrastinar porque eu não quero fazer isso. Eu tô me sentindo usada, tô me sentindo manipulada, certo? Então, tem isso também. Tem também a dor da humilhação, a dor existencial da humilhação. Exatamente. Nós sentimos um pouco de cada coisa, mas existe uma principal. Geralmente são duas, mas tem uma que é a mais forte em você, tá? Então, a humilhação é o medo de ser humilhado, de ser julgado. Eu não vou entrar na explicação de onde vem cada dor agora, tá? O porquê, em que momento isso se formou, mas é importante entender que nós temos. Então, a humilhação é esse medo de ser humilhada, julgada e criticada. Então, você vai procrastinar em situações em que exista a possibilidade de você se sentir dessa forma. Então, a pessoa que ela tem dor da humilhação, ela vai buscar o que é seguro. Então, geralmente são pessoas metódicas, sabe? Que já tem o jeitinho passo a passo certinho de fazer. E ela vai evitar a situação em que ela vai ser criticada. Ela vai procrastinar o que é novo. Por quê? Porque se eu tenho medo de ser julgada, e se eu errar, eles vão falar alguma coisa. Se eu tenho medo de ser criticada, o novo é uma ameaça. Porque isso foge do meu método, do meu passo a passo. E nisso, de eu ter que fazer algo novo, eu procrastino porque existe esse risco. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir fazer sem errar e sem receber crítica. Então, isso é uma ameaça para mim. Logo, eu procrastino para não entrar em contato com a dor da humilhação. Né? E se eu fizer a coisa errada e for criticada de novo? Porque é uma dor que essa pessoa já vivenciou, já experienciou, e agora ela se protege, esse mecanismo de sobrevivência, para evitar que isso aconteça novamente. Então, se geralmente essa pessoa convive com alguém que é muito crítico, que é muito exigente, que fica pegando no pé por qualquer detalhe, e vai ter essa tendência de procrastinar, porque já sabe que essa pessoa é muito crítica e provavelmente ela vai direcionar essa crítica a mim. Né? Dificuldade em dizer não, essa pessoa ela tem dificuldade em dizer não para não ser julgada, então ela acaba tendo uma dificuldade em dizer não e ela acaba se comprometendo com as coisas pelos outros, em fazer as coisas pelos outros, mas como ela não queria fazer, ela só estava com medo de ser julgada, ela vai procrastinando, ou seja, ela não fala que não vai fazer, ela simplesmente não faz, certo? E a última dor é a dor da traição. Então, se eu tenho muito medo de ser traída, eu vou procrastinar. Por quê? Porque eu tenho medo das situações em que eu possa ser comparada ou nas situações em que eu possa ser traída, que eu possa ser deixada de fora, que eu possa ser enganada. Isso é um medo muito grande para mim. Então, o que eu faço? Eu vou procrastinar de que forma? Eu nem vou entrar nisso. Eu nem vou entrar nessa disputa, porque senão eu posso perder, eu posso tá ligado também com o perfeccionismo, assim, no sentido de eu tenho que ser perfeito para não ser traída, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser perfeita para não ser trocada. E nisso, essa pessoa, ela acaba procrastinando e evitando entrar em situações que exista uma certa disputa, porque ela tem, preserva esse medo de outra pessoa ser melhor. Então, eu acabo nem entrando nisso. Ela evita situações em que, lembra que eu falei essa questão de eu tenho que ser perfeita. Então, eu não posso me sentir fraca, eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade, eu não posso mostrar a minha imperfeição. Então, eu procrastino para que você não perceba que eu me sinto assim. Eu procrastino para que você não perceba que esse aspecto em mim, essa fragilidade, para que você continue me vendo como perfeita, como alguém forte. Eu procrastino para não dar brecha para que isso seja acessado. Então, situações que eu possa ser trocado ou excluída, situações em que situações assim, essas pessoas elas têm a tendência, né, a entrarem em situações em que elas podem controlar. Ou seja, se não existe o risco de eu perder, se não existe o risco de eu não dar conta, largar o barco, eu entro nisso. Caso contrário, eu vou procrastinar. Porque se eu não der conta, como eu tenho que ser perfeita para não ser traída, como eu tenho que ser perfeita para não ser comparada, eu vou procrastinar, procrastinar, procrastinar e não vou fazer, porque eu não posso falar que eu não sei fazer isso. Eu não posso falar que eu estou com dificuldade nisso, entende? Então, existe essa perfeição para preservar essa dor da comparação e da traição. Então, esse medo de ser visto como fraco e incapaz, e acaba
Não comunicando, essa pessoa ela não comunica. Se você chega no trabalho, vou pegar no trabalho, né, que daí é mais difícil em algumas situações. Se você chega para essa pessoa e pede para ela fazer algo, ela já sabe que ela não sabe fazer, ela não vai falar que ela não sabe fazer. Ela vai simplesmente procrastinar e nunca vai finalizar, nunca vai entregar essa tarefa. Porque ela tem medo dessa dor, certo? Como eu falei, de mostrar essa vulnerabilidade. Outra coisa também que existe para quem vive essa dor da traição é ter um plano B. Essa pessoa geralmente ela tem duas escolhas que são boas, mas ela acaba não tomando uma decisão para não perder nada, entende? E o que acaba acontecendo é que esse medo de decidir fica enrolando, 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 enrolando. Tem duas opções boas, eu não tomo nenhuma decisão, vou procrastinando, vou enrolando, vou enrolando. Com medo de tomar a decisão errada, lembra que eu falei? Tomei a decisão errada e agora, né? Eu mostrei essa parte minha que não é perfeita. Então, ela acaba tomando, adiando essa decisão até que acabe acontecendo algum fator externo que acabe decidindo por ela. Então, não é ela que toma a decisão, algum fator externo acaba eliminando alguma das duas escolhas e aí, então, ela se posiciona diante da escolha que sobrou, certo? Então, diante disso que eu falei, busca por qual razão você está procrastinando o que você vem, que você tem que fazer. Por qual motivo é? Então, e eu penso que para construir onde eu quero chegar, o tijolinho que eu preciso fazer hoje é esse, preciso começar a fazer isso. Mas eu não estou fazendo. Então, começa agora a trazer essa clareza. Por que eu não estou fazendo? Do que eu estou me protegendo, sabe? Se eu fizer isso, eu estou com medo de entrar em contato com o quê? Certo? Porque a gente não tem essa garantia se vai dar certo, se não vai. Se eu vou sofrer essa rejeição, se eu não vou sofrer. Mas entender que esse tijolinho é o que está condicionando eu chegar onde eu quero. E entender outra coisa muito importante nessa questão da procrastinação e das situações desagradáveis que você possa estar vivenciando hoje, né? Independente da situação que é entender que mesmo numa situação de desconforto, existe algo que você está ganhando com isso. Como assim, Laura? Que absurdo é esse que você está me falando? No sentido de que muitas vezes, para eu sair dessa situação de desconforto, vamos trazer de novo essa questão profissional, que é uma coisa muito recorrente. Eu estou nesse emprego, que esse emprego, ele está acabando comigo. Eu vou lá, gente, eu fico contando a hora para ir embora. Eu ganho mal, ou até ganho bem, mas não está compensando, sabe? O tanto que eu ganho, nossa, tá horrível, tá horrível. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que lá. Então, assim, a situação tá horrorosa, mas alguma coisa você tá ganhando. Lembra que eu falei? Sua escolha, seu posicionamento. Você tá nesse emprego porque você se colocou ali. Tenho certeza que ninguém te amarrou, a menos que seja escrava. Se você não é escrava, você se colocou nessa situação. Então, mas o que eu tô ganhando lá? Tá horrível esse negócio, eu quero sair. Ok, por que você não faz outra coisa hoje? Entende? Por que eu tô aqui? Existe algum gostosinho, existe um colinho, alguma zona de conforto, alguma coisa que é seguro, apesar da dor. Vamos pegar em relacionamentos? Quem já não esteve num relacionamento que era óbvio que aquilo não tinha futuro, que era óbvio que você se sentia mal, mas você tinha medo de ficar sozinha. Você tinha medo de lidar com aquele processo do rompimento, certo? Mesma coisa. Então, existe algo que está te preservando e te mantendo nessa situação de desconforto que está na tua vida hoje. Busca clareza do que é. Do que eu estou com medo de abrir mão para sair disso. Do que é o medo? É o medo do quê? É o medo de eu me arriscar e eu não sei se vai dar certo numa outra profissão. De repente, eu quero ser bailarina. Gente, mas quanto ganha uma bailarina? Eu tô ganhando tão bem aqui. Quanto ganha uma bailarina? Eu vou continuar aqui, porque eu não sei quanto ganha uma bailarina, entende? Então, assim, você não é bailarina porque você não quer. Porque para você tá compensando ganhar esse tanto e viver desse tanto do que começar o tijolinho para bailarina pagando o preço que precisa ser pago, certo? Então, traz isso para as outras relações. Essa relação está abusiva, essa pessoa que ela não respeita o meu limite. Ok, por que eu me mantenho nessa relação? O que eu estou ganhando aqui? Eu estou com medo de sair disso por quê? O que eu vou ter que fazer para sair disso? O que eu vou enfrentar quando eu saio disso? Então, observa, que nem eu falei, traga sinceridade. Lembra que a gente fez esse acordo? Traga sinceridade e honestidade para o seu processo.
Então, se tá ruim o que está acontecendo com você hoje, por que que você não saiu disso? Lembrando que é sua responsabilidade, não culpe ninguém. Existe um jogo inconsciente, tá, gente? É inconsciente isso que você vai começar esse movimento de olhar para isso e buscar. Às vezes é isso, aqui é estável, ali é inseguro, é incerto. Mas eu só sei do incerto quando eu coloco o pé lá, certo? Eu só sei do incerto quando eu olho para o incerto e falo, se eu colocar minha força, meu direcionamento ali, toda a minha energia, lembra que eu falei da mangueira furada, se eu fecho essa mangueira e coloco toda essa água no ponta da mangueira, isso acontece, entende? Então, poxa, ai, seja na forma como você se enxerga, nas suas relações, no seu trabalho, o que eu estou ganhando aqui? Para ficar mais clara, a pergunta que você pode se fazer é: do que eu estou com medo de abrir mão? Do que eu vou ter que sair da zona de conforto? O que eu vou ter que fazer diferente e que me dá medo, me dá insegurança? Eu vou ter que, enfim, me superar, eu vou ter que me desafiar, eu vou ter que entrar em contato com algo que até agora eu não quero entrar e estou adiando isso. Lembra? Por isso que eu expliquei da procrastinação. Para chegar nesse ponto de que o que está acontecendo hoje na sua vida, de certa forma, você está se beneficiando com isso. Então, traga essa sinceridade, começa a buscar o que, que eu estou ganhando aqui. Isso é um processo que, gente, não é do dia para a noite, tá? Como eu falei, a mente ela vai trazer muitos jogos, vai querer trazer as pessoas para culpar. Mas se eu sair daqui, meu chefe precisa muito de mim. Você vai ver que a mente ela faz muito joguinho assim. É tudo lero, tá, gente? Não cai no discurso da mente. Você vai ver que quando você começa essa busca, eu tô falando porque foi comigo assim também. Quando eu quis fazer uma transição muito importante na minha vida, eu começava nisso. Nossa, se eu sair desse contexto, a pessoa não vai conseguir lidar com isso. A pessoa vai entrar em depressão. A pessoa vai, sabe? E era até um discurso que a pessoa fazia. Mas quando eu fiz, gente, não foi nada disso que aconteceu. Ou seja, eu usava a chantagem emocional de alguém para permanecer. Ou seja, eu usava aquilo como a minha desculpa, sabe? Então, esteja consciente disso. O mundo sobrevive apesar de nós. Nós somos muito importantes, mas a vida continua. Então, no seu emprego, você é substituível. Na sua família não é substituível, mas as pessoas vão sobreviver. No término de uma relação, vai sobreviver. Porque assim é a condição da vida. As pessoas morrem e a vida continua, né? Apesar da dor, apesar do luto, a vida continua. Então, em que aspecto você está usando isso de eu sou muito necessária aqui, por isso que eu não me movo, eu sou muito necessária aqui, por isso eu não faço diferente, porque vai prejudicar a situação, as pessoas, vai prejudicar as pessoas. Então, observa o quanto você está usando isso como desculpa para permanecer nessa zona de conforto, permanecer nesse gostosinho e não dar a cara a tapa, no sentido de você ser sincera comigo e falar o que eu preciso fazer a partir de agora, tá? Então, muitas vezes são coisas que nós temos que fazer e nós temos medo, outras vezes são coisas que nós temos que abrir mão. No meu caso era isso, eu tinha medo de abrir mão da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu ia ter que trabalhar mais, ia ser incerta, eu não sabia quanto que eu ia ganhar, como que ia ser, eu ia ter que, enfim, me virar sozinha. Então, eu estava fazendo vários joguinhos comigo mesma para adiar esse posicionamento. E foi a melhor coisa que eu fiz. Lembrando que todos esses discursinhos que nós fazemos, esse miguezinho que a gente vai dando, são as amarras que nós vamos colocando. E o processo de empoderamento a partir do autoconhecimento é isso. Me tornei consciente de que eu estou negociando comigo mesmo por causa disso. Então, você põe na balança. Esse é o plano de vida bom que eu quero construir, como eu quero me sentir, como eu quero me enxergar, como eu quero ser. E isso é o que está acontecendo aqui. Para eu chegar lá, eu vou ter que soltar alguma coisa. Então, o que você precisa abrir mão hoje na sua vida é que você não está querendo e qual é o preço que você está pagando. Traz essa consciência, você está pagando um preço por isso, certo? Às vezes o preço é essa falta de motivação, essa falta de brilho, às vezes é a forma como você se enxerga, está afetando sua autoestima, seu amor próprio. E aí, a partir disso, isso é como eu falei, vai levar um tempo, mas traga, eu levei muito tempo, de verdade, né? E poderia ter sido antes. E quando eu fiz a transição, depois que a gente solta, não é tão grandioso assim, gente. O medo, ele faz as coisas parecerem muito assim, sabe? Você vai dar conta assim, tá? Então, assim,
diante dessa busca, entender um negócio, trazendo de novo essa referência que eu falei da mangueira de água com vários furinhos. Hoje, a sua energia está em várias coisas, né? Em várias ideias, em vários compromissos. Observa como que você passa o seu dia, como é que você passa o seu dia, certo? Como que você gasta a sua energia, o seu tempo, gasta não, investe, né? E diante disso, entender então que você tem como se fosse um tanque de gasolina. Esse tanque de gasolina, se você tem esse plano bom que nós conversamos, esse projeto de vida bom, esse tanque te leva até lá, certo? Caso você não tenha esse projeto bom, que era o meu caso que eu falei para vocês, você vai fazer um zigue-zague, você vai andar em círculos, você vai gastar essa gasolina e essa gasolina vai te deixar na metade do caminho, num lugar nada a ver que não é onde você quer chegar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está direcionando o seu tempo, a sua energia e os seus tijolinhos para paredes que não estão sendo construídas. E a pergunta que eu faço para você, que eu deixo para você hoje é: em que você quer investir tudo? Tudo o seu tempo, sua energia, sua atenção, que é aquele problema que eu falei. Qual que é a sua dor? Em que você quer investir tudo? Isso eu quero fazer acontecer na minha vida, certo? E diante disso, então lembra que você tem o tanque de gasolina. Você vai precisar eliminar da sua vida, e essa vai ser a tarefa para vocês durante essa semana. O que você vai eliminar da sua vida para que você tenha mais combustível, mais energia para investir com mais força no que você realmente quer. Isso significa o quê? Que eu vou ter que recusar alguns convites, vamos supor. Pegar o exemplo de estudar. Se eu entendo que o tijolinho que eu preciso hoje é estudar, eu estudando mais, eu me sinto mais segura, mais confiante. Vamos supor que eu quero trabalhar com palestra. Para dar palestra, se a palestra é onde eu quero chegar, o estudar é meu tijolinho principal. É aqui que eu preciso investir tudo. É aqui que eu preciso trazer minha atenção. Se é isso hoje, o que acontece? Eu vou ter que falar não para quê? Para um convite para jantar. Eu vou ter que falar não para um filme que minha família me convida. Eu vou ter que falar não. Então, assim, para tudo que me tira de eu investir tudo nisso, fazer acontecer. E não é no sentido de equilibrar, é só no sentido de que eu me comprometi a fazer isso todos os dias. Eu tô dando esse exemplo, não quer dizer que você não vai ter lazer nem prazer, tá? Tô querendo dizer assim que entender onde você está fazendo coisas que não são essenciais. Onde você está fazendo coisas que não são importantes para você. Onde você está fazendo coisas que não vão te levar onde você quer. E você está investindo tempo, energia, às vezes dinheiro nisso. Quais são essas coisas? E aí você começa a buscar com sinceridade, com honestidade essa semana, dentro da sua vida, esse olhar. Isso é essencial, isso não é. Isso é necessário, isso não é. Isso é importante, isso não é. Lembrando como referencial de onde eu quero investir tudo, seja lá qual for o seu tudo hoje. Nisso, para eu investir toda essa água lá na ponta da mangueira, do que eu vou ter que abrir mão? Do que eu tenho que abrir mão? Então, começa a buscar o que você precisa, convites, portas que você precisa fechar, projetos que você precisa dispensar, ciclos que você precisa encerrar, para que você consiga caminhar com mais força, que você consiga caminhar com mais foco, para que você consiga fazer as coisas acontecerem dentro dessa energia que você dispõe hoje, dentro desse tanque de gasolina que está à sua disposição hoje. Então, do que você está precisando abrir mão e que está tomando o teu tempo, que está tomando a tua energia hoje e que não está te levando a lugar algum. E não estou dizendo no sentido de prazer, que prazer é necessário, mas no sentido de coisas que podem ser liberadas da sua vida, tá? Então a pergunta é: o que não é essencial e que tem ocupado o meu tempo, a minha energia e o meu foco hoje? Às vezes você está tão perdida que o investir tudo seja criar esse bom plano de vida. Então, toda a minha energia, meu foco precisa vir aqui. Eu não tenho esse mapa, eu preciso criar esse mapa hoje. Então, busque aí. Outra coisa importante para você se perguntar: dentro dessa situação que você trouxe, dentro dessas situações que você está cogitando abrir mão ou não, se essa oportunidade que eu estou vivendo não tivesse surgido, o que eu estaria disposta a fazer, investir e pagar para conseguir isso? Já pensou nisso? E pode ser qualquer coisa, gente. Se
essa oportunidade pode ser que nem a forma como eu me enxergo. Se eu não tivesse isso, sabe? O quanto eu estaria disposta? Esse processo do autoconhecimento que eu falo para vocês, eu faria tudo que eu já fiz, eu faria tudo de novo, porque vale a pena. Eu cheguei aqui hoje, eu olho e falo, eu estaria disposta a pagar muito por isso, sabe? Essa relação que você vive, se você não tivesse nessa relação, você olhasse para ela hoje, quanto você estaria disposta a investir para você viver essa relação? Nesse trabalho que você está, se você não tivesse nesse trabalho, ele aparecesse para você hoje, quanto você estaria disposta a investir, a se dedicar para conseguir esse emprego? E isso você leva para todas as suas áreas. Por que essa pergunta é importante? Para você conseguir identificar do que você precisa abrir mão ou não. Não é assim que a gente começa lá quando você está arrumando seu guarda-roupa. Pega as roupas que você vai fazer uma limpa. Muitas vezes você olha para aquilo e fala, ah, mas isso aqui vai ser bom em algum momento, e aquilo continua lá. Se você olhar para essa roupa e dissesse, se eu não tivesse essa roupa, quanto que eu pagaria por ela hoje? Sabe? E então começa a buscar o que é essencial que você precisa permanecer, entendendo que menos é mais. Menos coisas para colocar minha energia é mais força para eu concretizar isso, para fazer acontecer, certo? Então, de repente, você está presa em ciclos que você está super valorizando, que não é essencial, que você não quer abrir mão, e está participando do projeto, do plano de outras pessoas. Às vezes você está ali participando, então, sabe, eu não tenho um direcionamento, eu não sei o que eu quero, não dá nada, está muito claro para mim, e eu acabo, então, ficando disponível a participar do processo das outras pessoas. Observa se esse não é o seu caso. Então, eliminar o que não é essencial e dedicar a sua energia para o que é significativo para você. E se você não sabe o que é significativo para você hoje, comece essa busca, sabe? Então, gente, essa é a ideia, a proposta da aula de hoje. Nós vamos encerrar, entendendo que as coisas acontecem quando nós levamos para a prática. E hoje era essa introdução, essa primeira aula era essa introdução, dessa compreensão de onde entra o meu papel, o meu direcionamento, o meu posicionamento nessa largada dessa jornada do mergulhando em si. Então, antes de começar esse mergulho, eu preciso entender onde eu estou nesse mapa. Eu preciso entender onde que está o meu peãozinho aqui, sabe? E entender todo esse contexto de como que está a sua vida hoje, como que você se colocou, quais as escolhas que você vem fazendo, o que você está evitando, antes de começar. Porque não adianta eu mergulhar sem saber o que eu estou buscando. Não adianta eu mergulhar em mim sem eu entender o que eu estou procurando, onde eu quero chegar. E essa primeira semana, o próximo encontro vai ser na quinta-feira. Essa primeira semana é disso, de buscar, sabe, o que eu quero, o que é importante, o que é essencial, o que eu quero manifestar, quem eu quero ser. E a partir dessa proposta que eu falei, dessa primeira dor. Então, a partir dessa primeira dor que eu digo, essa grande dor, esse grande conflito que existe para você hoje, criar essa trajetória. E a tarefa que fica, então, é o que eu quero, o que eu não quero, seja eu comigo mesma, eu com os outros, na vida que eu quero criar e manifestar, o que eu preciso eliminar da minha vida. Essas são as duas tarefas para serem feitas. Certo, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês aqui e explicar então que nós teremos mais 4 aulas, tá? E agora nós começamos o mergulho, essa era a introdução, entendendo que as aulas vão acontecer nas quintas, às 19 horas, daqui do Mato Grosso, 20 horas de Brasília. Eu vou gravar essas aulas, vou mandar o link para quem não puder estar ao vivo e vou mandar lá no grupo, certo? Então, fica essas 3 atividades são necessárias para a gente começar o próximo passo na próxima aula. E nas próximas aulas nós começamos com as vivências também, com algumas práticas para você ir trabalhando o seu sentir, para você começar trazendo essa integração também. Quero agradecer vocês e pedir para vocês me mandarem mensagem depois, tá? Pode ser por aqui, pode ser no Instagram, pode ser lá no grupo, dizendo como foi, o que clareou para vocês, o que vocês estão sentindo. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e um bom descanso.